Então, os caras desenvolveram um país. Primeiro ponto, né? Um país tem um propósito. Qual o propósito? Eles têm que estar disponível e pronto para receber judeus do mundo. Então, você vê, não é um país comum, né? E como é que ele sai de não ter nada, vamos lá, um deserto com absolutamente recursos escassos, para ser esse polo de tecnologia? Tem muito a ver com isso que vocês comentaram, assim, ó. É um país que eu vejo muita atitude, né? É a atitude do fazer. É um país que não tem hierarquia. Então, por exemplo, a hierarquia, se você respeitar a hierarquia demais, você pode morrer. Porque, veja, eles tiveram várias guerras, saíram vitoriosos de todas as guerras. Então, eles têm uma mentalidade, por exemplo, você tem um grupo, um pelotão, uma tropa, tem lá sempre alguém de alta patente. Então, não está indo só, vou falar recurso dispensável, entre aspas, não. Tem. E lá, se alguém entende que o caminho é errado, que pode morrer, então alguém com 18, 20 anos, eventualmente, está tomando decisão de vida e de morte, né? Eu li os próprios escritores do livro O Rápido e Devagar, super conhecido no mercado financeiro, são de Israel. Cara, começou uma guerra, eles pegaram um avião, eles deram um jeito de voltar para o país, para defender o país. Então, é uma mentalidade muito diferente da... Talvez aqui, se tiver uma guerra, todo mundo tá pensando assim, como é que eu saio? Sim. Vaza do país, né? Exatamente, mesmo cenário político agora, tudo mais, tem muita gente pensando, não, pô, se fulano for eleito, eu tô indo embora. Tô fora. Esse é o raciocínio, pessoal. E o raciocínio não, é do que eu faço, do que eu posso fazer. Então, quando eu começo nessa minha jornada empreendedora, eu ainda, lembro da história de ver esses caras andando, eu fui entender, né? Termina o exército obrigatório para todo mundo, eles vão dar uma espairecida, vão viajar, vão conhecer coisas, e eu passo a ter contato, não só como empreendedor, não só com a tecnologia de Israel, que já era muito para frente em relação ao que a gente tinha aqui, mas passo a ter contato com esse soft skill, com esse jeito de pensar, jeito de resolver problema, que é muito diferenciado. O teu primeiro contato foi lá em Machu Picchu, lá? Já tinha uma galera profissional ali, ou foi um primeiro contato cultural que depois você teve um contato ativo com o pessoal de Israel? Como é que funcionou essa aparição desse tipo de oportunidade na sua vida? Meu primeiro contato foi muito, assim, cara, me chamou a atenção, porque assim, veja, eu moro no Brasil, que eu, com $400, na verdade, custou minha viagem, embora tivesse com $500, eu fui e voltei num país vizinho para ter uma experiência diferente. Eu andando lá, eu vi um cara que estava do outro lado do mundo. Eu falei assim, qual que é a lógica? Eu não encontrava um brasileiro. E quando encontrava um brasileiro, encontrava o cara num modelo muito mais luxuoso, preciso ir num modelo muito mais sendo servido, né? Eu vi esses caras de dread andando pela rua, tudo muito louco, era tudo Israel. Eu falei, cara, se a gente parar para pensar, entre aspas, é tomar risco, né? Você vê, começa a atitude de sair de um lugar, viajar para um país que eles não falam a língua. Ninguém fala espanhol. Sim, verdade. Foi muito pouco, né? Então, e você começa a ver, o cara sai do exército, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, ser o cara do TI? Cara, ele estava trabalhando com o exército. Ele estava trabalhando com tecnologia de ponta, vendo o que o país dele faz, o que o país dele é capaz em termos de recursos. Ele vai fazer o quê? Vai ter que empreender mesmo. Sim. Olhando para as empresas de Israel, são empresas altamente inovadoras, né? Você poderia ter empreendido com negócios mais tradicionais, mais seguros e tudo mais. Qual que é o papel de olhar para Israel como... São empresas assim, que podem dar muito certo, podem dar muito errado, né? Por que olhar para Israel? Por que olhar para as tendências? Por que olhar para o futuro? Quanto que isso tem de papel de opcionalidade, né? Quanto que isso tem ali de risco-retorno, né? Qual que foi a sua visão, além, né, da identificação com o propósito? Você tem ali a cultura de Israel, etc. Tal. Por que olhar para as tendências e não para negócios mais tradicionais? Cara, porque no negócio tradicional eu precisaria de muita grana, muito mais provável, todo mundo te olha de baixo para cima e diz assim, quem é você? Vem aqui, quer representar minha empresa, né? Aí modelos de negócio mais rígidos, né? Modelos em que no final você ganha muito pouco. Primeiro ponto, então, existe uma flexibilidade
no formato de empresas de Israel que não existiam no geral em outros mercados e outras empresas mais maduras. O segundo ponto eu olhava a tecnologia dessas empresas, muitas vezes estavam no passado, né? E eu olhava para as tecnologias de Israel, que os caras criaram o Waze, criaram o ICQ. Existe uma lenda que o VoIP foi criado por eles, tem um montão de lenda. Inclusive tem uma história que, cara, o Waze desenvolveu um menino da universidade, que não tinha nem saído da universidade ainda, porque ele queria achar o caminho mais rápido. Sabe, essas coisas que você fala... Conta essa história do Waze aí, que o cara era tipo um bêbado, assim, né? Era um negócio assim, né? Como é que funciona? Reza a lenda que eu representei uma empresa que ficava no mesmo prédio do Waze, que o cara toda vez chegava atrasado pra ir no lugar, pra ir no bar, tomar uma com os amigos dele, dava os rolês, e a galera reclamava, tá sempre atrasado, não sei o quê. Ele falou assim, bom, então faz o seguinte, eu vou desenvolver um aplicativo, você instala, eu vou ver o caminho que você faz, eu vou atrás. Fica lógica mais linear e cartesiana possível, né? Você parar pra pensar, qual é o melhor caminho? Que alguém fez e foi rápido. Sim. Total. Só que o cara, ele falou, pô, vou desenvolver um aplicativo. E desenvolveu. Então, você vê, isso tá muito embarcado na cultura israelense. Tem um cara que trabalha comigo, ele é um cientista de dados genial, só que aí eu fui ver o LinkedIn dele, PhD em psicologia. Eu falei, como assim? Aí eu liguei e perguntei pra ele assim, cara, você é psicólogo? Ele falou, sim, sou PhD em psicologia. E ciência de dados? Ele falou, cara, precisava ganhar grana, achei um negócio legal, tenho afinidade, tem a ver. Eu fazia análise de como o cérebro pode movimentar partes mecânicas. Eu falei assim, pô, e aí? Tem business aí. Então, o Israel é muito esse celeiro de coisas e ter modelo de negócio inovador. Eu posso sentar com o cara e negociar. A gente pode discutir risco junto. A gente ganha pouco agora, ganha muito depois. Existe uma questão assim, cara, uma capacidade, um foco para implementar, realizar coisas. Então, por exemplo, numa mentalidade israelense, a gente tem um problema. A gente senta todo mundo numa mesa, põe todo mundo que precisa e vamos sair de lá para resolver o problema, cara. E assim, participa o presidente, participa, cara, todo mundo. Hierarquia praticamente completamente diferente da que a gente tem no Brasil, né? Em grande parte dos modelos tradicionais. Assim, nesse aspecto, cara, eu participei de um projeto, vários projetos liderados por CEOs da empresa. Cara, se é relevante, é importante, é dele. Com certeza. Ele tem esse senso de propriedade. E as pessoas que trabalham no time, mesmo senso de propriedade. Precisamos fazer, então vamos lá fazer. Fala assim, a única coisa que precisa tomar cuidado com Israel pede e dá instrução. Porque se falar para derrubar o prédio, ele vai derrubar, não vai perguntar se tinha gente dentro. É foco, né? é foco. Faz todo sentido.